pensamento computacional e lógica com Scratch. A gente iniciou aqui nessa aula, né, o seguinte, o entendimento do que é o pensamento computacional, antes de tudo, né, antes de mexer em qualquer ferramenta. Pensar jogos antes de programar, lógica como base do desenvolvimento e o Scratch como uma ferramenta conceitual. Então, a gente tem que ter o entendimento que não somente para jogos, mas antes de começar a fazer qualquer desenvolvimento, eu tenho que pensar no problema, né, e aplicar esse conceito de pensamento computacional, que é uma das competências aí do profissional do futuro. O que seria o pensamento computacional? O pensamento computacional, ele vai ser a habilidade de você pegar um problema complexo, conseguir fazer as etapas de abstração desse problema, né? Fatorar esse problema em problemas menores, associar esses problemas que são parecidos, né? Que terão soluções parecidas, para você, de alguma maneira, conseguir sistematizar esse problema, né? E aí, à medida que eu vou resolvendo os problemas menores que compõem o problema maior, eu vou me aproximando da resolução do problema maior. Retomando a aula anterior, né, eu jogo ele como um sistema interativo, o jogo como experiência, o jogo como processo, o jogo como estrutura técnica. Cada um dos autores tem essa visão de jogo. Nós iremos usar um pouquinho de cada um, né? Então, só para a gente entender sobre esses conceitos. Aí, se vocês não lembrarem, eu recomendo que deem uma olhada no vídeo da outra aula para você entender novamente o que cada autor fala aqui sobre essas definições sobre jogo. O Scratch, no contexto da nossa disciplina, né? O Scratch é uma ferramenta de pensamento computacional. É uma ferramenta que serve para fazer diversas coisas, como jogos, animações, entendimento de lógica, até programação orientada à robótica, né? Uma ferramenta que a gente consegue visualizar a lógica e as regras e prototipar de maneira rápida. Nós vamos blocos, cada bloco tem sua função, e a gente consegue utilizar essa lógica de blocos, empilhando eles e passando a ideia da nossa função, né, que seria a resolução do nosso problema menor, para os blocos. Blocos trabalharem como se eu estivesse programando, né, mas não necessariamente eu preciso saber de programação da linguagem. A lógica eu tenho que saber, né? E aí, o que é o pensamento computacional? No conceito, né, isso da literatura, né? É a habilidade de resolver problemas de forma lógica, utilizando aqueles conceitos que eu disse, né? Decompor as situações, criar regras de sequência e prever consequências. Então, decompor é eu dividir esse problema maior em problemas menores, e aí nessa decomposição eu vou agrupar os problemas que são parecidos, que é a criação de regras, né? E sequências, que é a solução dos problemas que são parecidos vai ser parecida e eu consigo sistematizar de alguma maneira essa resolução, né? Então, o jogo, pensando aqui, pensamento computacional em jogos, o jogo ele vai reagir ao jogador, então, ou seja, cada ação gera uma regra e uma consequência, e o sistema toma uma decisão. O que isso significa? Significa que o jogo nada mais é do que uma porção de verificações se o jogador fez determinada coisa. Se ele fez, eu aciono um gatilho que vai fazer a ação acontecer dentro do jogo. Então, o jogador vai tomando as decisões e o sistema vai lendo essas decisões, as entradas que ele vai fazendo, né? O sistema vai vendo se essas decisões foram boas ou ruins e vai transmitindo para ele, né? À medida que ele vai jogando. A gente viu que o jogo não é um programa sequencial, né? Como um aplicativo de banco, por exemplo. O jogo ele, não, ele vai responder aos eventos. Então, o jogo pode ser o mesmo, mas dependendo de quem está jogando ele, a experiência vai ser uma ou outra, né? Tem gente que zera um jogo, tem gente que nunca zerou um determinado jogo. Então, o jogo ele vai responder aos eventos, o jogador é parte do sistema, e isso tem que ser considerado na hora de planejar o seu jogo, né? Você não faz o jogo sem pensar em como ele será jogado. As ações acontecem em tempo real e as respostas também, né? Eventos no Scratch, a gente viu lá, né? Eu vou até abrir aqui o Scratch, deixa eu abrir aqui rapidamente. Scratch, né? Essa página aqui, scratch.mit.edu. Vocês podem criar uma conta criando uma conta aqui, ou vocês podem logar sem criar uma conta. Quando você entra no Scratch, se você clicar aqui em criar novo jogo, novo projeto, ele vai vir aqui e vai vir em inglês, né? Então você muda aqui o idioma, você vai lá e muda para português brasileiro, né? Coloca aqui português brasileiro, e aí você vai ter essa visão. Eu até fiz um overview lá, né? Que basicamente esse overview tem no tutoriais, mas só para adiantar para vocês. Aqui nós temos a nossa área de código, né? Então aqui nós temos os nossos tipos de blocos de código. Então aqui a gente tem
9 tipos de bloco, mas a gente pode chamar mais blocos aqui se eu quiser chamar mais extensões. Mas por padrão vem esses 9. Os blocos de movimento, que são os azuis, os de aparência, que são os roxos, né? De aparência, eles servem para mudar fantasia ou criar balões, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, o meu bonequinho vai dizer olá, né? E aí, eu tenho os de sons, que eu controlo os sons, tem várias ferramentas. Os de evento, que eu controlo acionamento de evento. Se vocês perceberem, alguns eles têm esse início arredondado, que é como se fosse o topo do bloco, né? Mas não necessariamente eles têm que ser o topo do bloco, não. Os de controle, né, que eu consigo utilizar algumas funções aqui, lógicas lógica de programação, por exemplo, né? Lógica booleana, que também dá para utilizar se associar com operadores. Nós temos sensores, que eles verificam o que está acontecendo na minha tela, ou se algo está colidindo com outra coisa, e etc, né? Ou até mesmo uma pergunta. Eu pergunto, e aí eu tenho uma resposta toda vez que eu pergunto. Os operadores que vão ter lá, operadores matemáticos, né? Uma função de randomização, operadores booleanos aqui, e eu tenho os tratamentos aqui com strings, né? Onde eu consigo juntar valores textuais e tudo mais. Ou ainda resto de alguma coisa, arredondamento de alguma coisa, ou mudar um tipo de dado. Tem umas variáveis, que tem um pouquinho aqui, mas conforme eu for criando variáveis, vai aparecendo mais aqui, e os controles, né, sobre essas variáveis, fazer operações com elas. E os meus blocos, onde eu crio blocos personalizados, né? Eu posso utilizar o conceito lá de modularização que a gente vê em outra aula. Aqui nós temos a aba de fantasias, que dependendo do que eu tiver selecionado aqui, vai aparecer as fantasias e os sons que estiverem atrelados a esse ator, né? Mas isso não vem ao caso agora. Então aqui, essa área que a gente vê aqui é a nossa área de criação de código aqui, né? A gente consegue criar nossos códigos através de blocos. A gente arrasta aqui, ó, junta um bloco com o outro, e aí a gente estabelece a lógica do nosso programa aqui. Dependendo do ator que eu tiver selecionado, eu consigo colocar as lógicas aqui dentro dele. E vai ficar mostrando aqui a figura que está selecionada, né? Então aqui a gente tem a nossa área aqui dos atores e os elementos do meu jogo, né? Eu consigo colocar vários elementos aqui, consigo exportar do meu computador ou procurar os que já existem aqui no próprio Scratch. Nós temos aqui a nossa área de palcos, né? Os cenários do nosso palco. Você consegue colocar vários cenários, não tem nenhum aqui, mas se eu quisesse colocar imagens, eu poderia também fazer upload ou buscar. Eu tenho aqui o painel de configuração do meu sprite que está selecionado, né? Vai ter o nome dele, a posição em X, a posição em Y, o tamanho e a direção que ele está apontando. E aqui é o nosso palco, onde acontece a animação. Então, conforme eu estiver fazendo coisas aqui, né? Então, se, por exemplo, se eu vir aqui em movimento e pedir para ele mover 10 passos, o meu ator vai mexer ali, né? Aí, basicamente, a gente entendeu isso aqui nessa aula, dando segmento. A gente viu que se pressionar alguma coisa, fizer outra coisa, dá para poder controlar lá e etc. A gente viu eventos aqui, né? Que é a questão de que eu acabei de falar, de clicar em um elemento e acontecer uma coisa. A gente viu o estado também. Estado é a situação que define o jogo, né? Ou seja, onde estamos. Vai informar. Ela é uma informação que ela é invisível ao jogador, mas o jogador vai perceber. Por exemplo, quando você está jogando um jogo, você aperta o botão pausar, você percebe que o jogo não está rodando, né? Então você saiu do estado gameplay para o estado pause, né? Ou estado menu, dependendo. Mas você percebe, mas você não associa que cada momento do jogo lá é um estado diferente no jogo. Status no Scratch a gente controla através de variáveis, né? A gente vai criando variáveis para poder setar valores, que conforme a gente for avançando aqui, a gente vai ver como fazer isso, né? Então, posição dos sprites, né, eu mostrei lá. A aparência, que são as fantasias, né? Como eu mostrei aqui, ó. O meu personagem, que é minha sprite aqui, ele possui fantasias, e aí eu consigo alterar entre as fantasias, ó. Posso usar variáveis para controlar essa mudança, né? Que aí isso dá a impressão de que o meu personagem está se mexendo mesmo. Quando ele se movimenta, eu posso trocar de um para o outro, causar aquela impressão de movimento. Regra do jogo. A regra do jogo também o jogador não vai consultar a regra, ele vai entender como funciona, mas quem está programando o jogo define as regras antes. Se algo acontece, então algo muda, decisões, elas são maneiras de automatizar o jogo, né? Então você fala lá que se colidir com outro ator, acontece isso. Se pular, apertar o espaço, pula. Se apertar a seta para direita, vai para direita, né? E por aí vai. Lá no nosso Scratch, a gente utiliza a lógica lá das condicionais, que são os nossos controles aqui, ó. Então, a gente tem o se, então, tem aí, repita, tem vários operadores aqui que a gente consegue utilizar.
E no Scratch a gente consegue estar associando, né? A gente consegue juntar elementos para chegar na função que talvez eu não tenha aqui um bloco específico para essa função, né? E aqui, ó, o jogo ele vai atualizando em tempo real, então o jogo, ele, como eu disse para os alunos na aula, é um loop infinito, né? E, só que eu tenho uma condicional para fugir do loop infinito, que geralmente é o botão para sair do jogo, né? Por aí vai. Então, assim, o jogo vai atualizando o tempo inteiro, tá no loop lá o tempo inteiro perguntando, ó, apertou a tecla, apertou outra tecla, apertou isso, fez aquilo, e aí, conforme eu vou fazendo, ele vai atualizando, vai verificando constantemente movimentos, né? Fazendo essas verificações e mudando o meu jogo, atualizando a tela dele, dependendo do que foi feito, né? Lá no Scratch nós temos blocos de repetição e laços de execução, né, que atualiza o jogo em tempo real, que é aqueles outros que eu mostrei aqui, ó. Laços aqui eu tenho um repita, eu tenho um sempre, né? Então aí eu tenho os dois laços que eu posso utilizar, ou então repita até aqui, ou espere alguma coisa e depois eu posso continuar e por aí vai. E feedback, né? Eu expliquei o que é o feedback no jogo. Feedback não necessariamente é somente uma resposta textual que aparece lá no meu jogo. Feedback ele pode ser um som, ele pode ser visual, ou ele pode ser o textual, né? Ele vai ser uma resposta ao jogador e ele tem um fundamento, né? Ele serve para dar uma informação sobre um acerto ou um erro. Ou seja, esse feedback vai meio que ensinar o meu jogador sobre a regra do meu jogo, né? E é uma comunicação entre o jogador e o sistema para ele saber se o que ele fez foi bom ou foi ruim. O feedback ele vai ser visual, como eu disse, sonoro e o mecânico, né? Posso aumentar a dificuldade, né? Aumentar a velocidade. Posso também ser, pode ser também um texto que vai estar dentro de visual, né? Pode ser um movimento, uma cor ou um texto. Sonoro vai ser um efeito, uma música alterando para dar um feedback para o meu jogador, ele entender o que está acontecendo no jogo, né? Aí basicamente, né? Esse slide aqui está incorreto, você vai apagar ele aqui. Aqui, jogos simples funcionam, né? Então a gente tem regras claras, e tudo mais. Isso aqui são os pensamentos dos autores, né, aplicados para essa aula aqui. Menos é mais, né? Então, isso aqui é a gente evitar complexidade desnecessária na hora de fazer o jogo, para poder o jogo ser fácil de entender, ter a regra clara e ele dar uma experiência consistente para o meu jogador. Porque às vezes eu crio um jogo que a regra é muito difícil, o meu jogador não vai entender, ou pode até entender, mas não vai conseguir jogar e não vai aproveitar a experiência de jogar o meu jogo, né? Então, pensando um jogo simples, né? Um personagem, um objetivo, uma regra, um feedback. A gente pensando um jogo simples assim, a gente começa a elaborar o nosso jogo a partir de ideias como essa aqui. A gente começa a pensar, que personagem? Qual vai ser o objetivo? Qual é a regra do meu jogo? Aí a gente vai desenhando isso para depois transformar isso em um jogo mesmo, né? E depois pensamos o que que importa nesse jogo, né? Como o jogador interage, como o sistema reage, como o jogador entende o jogo. No Scratch lá, a gente faz mais ou menos desse jeito. Depois que eu penso, eu faço aqui. A lógica vai ser a mesma, né? Só vai mudar que eu vou usar uma ferramenta aqui, né? Então, se eu estiver pensando, por exemplo, no Scratch, eu consigo pensar na lógica do meu código. Se eu quiser mudar de ferramenta, eu entendi a lógica, eu só preciso entender como funciona a linguagem de programação ou como é que opera a engine que eu quero utilizar. Basicamente é isso nessa aula, né? Até a próxima aula. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente continua na próxima. Tchau, tchau.